Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu tinha 17 anos quando fiz o pacto. Não foi em uma encruzilhada clássica, nem sob uma lua teatralmente cheia. Foi no fundo do quintal da casa da minha mãe, atrás do galinheiro velho, onde o mato crescia torto e o chão era sempre mais frio do que o resto do terreno. Eu estava cansado de ser invisível, cansado da fome discreta que a gente aprende a esconder com água e orgulho, cansado de ver minha mãe contar moedas sobre a mesa, enquanto dizia que Deus proverá, mas os armários permaneciam vazios. Naquela noite, eu não pedi riqueza por vaidade, pedi por sobrevivência. Pedi para nunca mais sentir aquele gosto metálico de desespero na boca. Ele veio quando eu terminei de falar. Não surgiu com fumaça ou fogo. Apenas estava ali, encostado na cerca, como se sempre tivesse feito parte da paisagem. A forma era imprecisa, mas os olhos eram nítidos. 2 pontos fixos e atentos, como brasas que nunca esfriam. A voz era calma, quase gentil. Disse que poderia me dar tudo: dinheiro, influência, respeito, longevidade. Em troca, apenas algo simples. Quando eu vier cobrar, você não vai resistir. Naquele momento, aquilo soou distante, quase abstrato. Eu tinha 17 anos. A morte era um conceito teórico. O futuro parecia longo demais para ter medo. Nos primeiros anos, o pacto foi generoso. Consegui o emprego que ninguém conseguia. Fui promovido antes dos outros. Pessoas mais capacitadas falhavam de maneiras inexplicáveis, enquanto eu acertava mesmo quando improvisava. Dinheiro começou a entrar com facilidade desconcertante. Investimentos davam certo. Concorrentes quebravam. Portas se abriam antes mesmo de eu bater. Minha mãe finalmente parou de contar moedas. Mudamos de casa. Ela passou a sorrir com menos esforço. Eu dizia a mim mesmo que tudo aquilo era mérito, talento, visão estratégica. O que aconteceu naquela noite no quintal foi sendo empurrado para uma gaveta mental que eu raramente abria. Na face adulta, o sucesso se consolidou. Casei-me com uma mulher que parecia saída de um sonho antigo. Tivemos 2 filhos saudáveis. Comprei propriedades, empresas, carros que eu nem sabia que existiam quando era adolescente. Meu nome começou a circular em eventos importantes. Fui convidado para mesas que antes eu só via na televisão. O mundo parecia conspirar a meu favor, com uma precisão quase matemática. Às vezes, porém, eu acordava no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Não era medo. Era lembrança. Eu levantava, caminhava pela casa, silenciosa, e por um segundo tinha a impressão de ver uma sombra parada no corredor, imóvel, paciente. Na minha idade comecei a perceber o outro lado da balança. Nada falhava para mim, mas sempre falhava para alguém ao meu redor. Um sócio sofreu um acidente estranho dias antes de me desafiar em uma decisão importante. Um concorrente teve um escândalo exposto por algo que jamais foi comprovado, mas suficiente para destruí-lo. Um funcionário que ousou me enfrentar
perdeu a família em circunstâncias trágicas e inexplicáveis. Eu não precisava ordenar nada. As coisas simplesmente aconteciam e sempre me beneficiavam. A prosperidade vinha acompanhada de um rastro silencioso de ruínas. Foi nessa época que parei de fingir que não sabia o preço. Mesmo assim, eu não recuei. Justifiquei cada evento como coincidência, destino ou azar alheio. Eu dizia que o mundo é cruel por natureza e que eu apenas estava aprendendo a jogar melhor do que os outros. Meus filhos cresceram com conforto, estudaram fora do país. Minha esposa nunca precisou se preocupar com contas. Eu construí um império sólido, invejado, aparentemente inabalável. A promessa feita aos 17 anos parecia cada vez mais distante. Quando eu vier cobrar, você não vai resistir. Eu comecei a acreditar que talvez ele tivesse esquecido, ou que a cobrança fosse apenas minha própria morte, natural e tranquila, no fim de uma vida longa. A velhice chegou sem me pedir licença. Cabelos brancos austere, mulas respiração curta, ao subir escadas que antes eu subia correndo. Meus filhos já eram adultos, cada um com sua própria família. Minha esposa envelheceu ao meu lado, ainda bonita, ainda leal. O império estava nas mãos de executivos treinados por mim. Eu havia vencido. Era o que eu pensava, até que, numa madrugada silenciosa, acordei com o mesmo frio que senti aos 17 anos, no fundo do quintal. O ar do quarto estava pesado. A escuridão parecia mais densa do que o normal. Ele estava sentado na poltrona, ao lado da cama. Não envelheceu um dia sequer. Os olhos eram os mesmos pontos ardentes, fixos em mim. Não houve surpresa. Não houve teatralidade. Apenas um reconhecimento inevitável. Eu vim cobrar. Minha primeira reação foi negociar. Ofereci dinheiro, propriedades, empresas, minha própria vida ali mesmo. Ele inclinou a cabeça, quase divertido. Você leu mal o contrato. Eu não quero o que você tem. Eu quero o que você ama. Foi nesse instante que entendi o verdadeiro alcance da minha juventude arrogante. A casa começou a estremecer com um som surdo, como se algo pesado arranhasse as paredes por dentro. Ouvi gritos no quarto ao lado. A voz da minha esposa, confusa e aterrorizada. Corri, mas minhas pernas velhas não obedeciam com rapidez suficiente. A porta do quarto dela estava fechada e algo batia do outro lado. Não como uma pessoa tentando sair, como algo tentando entrar. Meus filhos, que estavam hospedados naquela semana com os netos, começaram a gritar em outros cômodos. O som era múltiplo, espalhado, impossível de localizar com precisão. Corri pelo corredor, enquanto as luzes piscavam. As sombras nas paredes se moviam contra a lógica da iluminação. Quando finalmente consegui arrombar a porta do quarto da minha esposa, encontrei-o vazio. A cama estava revirada, o colchão rasgado como se garras enormes tivessem passado por ele. Não havia sangue, não havia corpo, apenas marcas profundas nas paredes, iguais às que eu vira décadas antes, no reboco do galinheiro. O mesmo padrão, a mesma assinatura. Os gritos cessaram um a um, substituídos por um silêncio absoluto, pesado, quase sólido. Corri de quarto em quarto. Meus filhos haviam desaparecido. Meus netos também. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada.
Apenas sinais de violência contra o próprio espaço, como se a casa tivesse sido atacada por dentro. Voltei ao meu quarto cambaleando, o coração batendo irregularmente. Ele ainda estava lá, de pé agora, observando meu desespero com uma calma clínica. Você disse que não resistiria, ele lembrou. E era verdade. Eu não tinha forças, não tinha armas, não tinha poder algum naquele momento. Todo o meu império, toda a minha fortuna, toda a influência acumulada por décadas eram inúteis diante daquilo. Eu caí de joelhos, implorando por um acordo novo, qualquer troca, qualquer sacrifício que não fosse eles. Ele se aproximou e pela primeira vez tocou meu rosto. O toque era gelado e seco, como pedra antiga. Eu cumpri minha parte por anos. Agora cumpro a minha última. Ele não levou minha alma naquela noite. Isso teria sido misericórdia. Ele me deixou vivo, vivo em uma casa vazia, cercado por riqueza intocada e ecos de vozes que não voltariam. Na manhã seguinte, empregados encontraram a mansão intacta, exceto pelos quartos destruídos e minha mente despedaçada. Nenhuma explicação plausível foi aceita. Nenhum corpo foi encontrado. Oficialmente, foi um caso inexplicável. Eu ainda respiro. Velho, sozinho, cercado de bens que não significam nada. Toda madrugada, eu ouço passos no corredor. Às vezes, gargalhadas infantis que terminam abruptamente. Às vezes, arranhões lentos na porta do meu quarto. Ele não me matou. Ele me deixou com a cobrança mais brutal possível. Viver cada segundo restante, sabendo que cada sorriso que eu comprei teve um preço que só seria apresentado quando eu tivesse mais a perder. O pacto deu certo por anos. Funcionou perfeitamente. Tive tu. E no fim, descobri que o verdadeiro contrato não era sobre riqueza ou poder. Era sobre tempo. Ele me deu tempo suficiente para amar profundamente, apenas para tornar a cobrança insuportavelmente precisa.